Obrigado, Senhor, por mais um dia em que nós podemos aprender, conhecendo as leis do universo e considerando-as como norte, como roteiro a ser seguido, estabelecermos os critérios de renovação do nosso espírito, considerando o progresso da alma como algo que dependa somente do modo através do qual cada um administre a sua realidade. Cada um melhore suas atitudes, ao invés de apenas ficarmos esperando que o mundo melhore. Obrigado, querido Mestre, por estes tão ricos ensinamentos que modificam o destino daqueles que desejam segui-los, que complementam os ideais daqueles que já de alguma forma estão no caminho e que abastecem com ânimo aqueles que já sabem por onde ir, carregados de forças, considerados servos do bem, servindo como exemplos aos demais. Nós te agradecemos assim por todas as dádivas, por aquilo que significa compreendermos o funcionamento das leis do universo e a nossa ligação com este sentido de aproveitar o tempo, de renovar nosso comportamento, de construir nosso amanhã. Obrigado, Jesus, por estarmos ligados ao Pai por teu intermédio, por termos confiança nas horas da aflição, por agirmos de acordo com os esforços do bem, na iluminação das criaturas aflitas, daqueles que não têm rumo a seguir. Nós te agradecemos assim, por todas as bênçãos que possam chegar a quem esteja disposto a te ouvir com o coração aberto, com a mente sincera. E por isso, mais uma vez, agradecidos, nós cantaremos do fundo do coração. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo tem
agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe sorrir, a quem ficou na solidão. Deixa eu estender a tua mão a quem precisa te encontrar. Deixe ajudá-lo a te achar, ó meu Senhor, e ensino amor. Quero servir. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita, nosso abraço a todos os que estão conosco na transmissão ao vivo, que nesse instante tem continuidade depois da prece e que pode ser acompanhada por quem desejar através do nosso canal no YouTube. Recordamos que hoje, de acordo com o que nós temos visto nestes períodos de noite, nas quais muitas pessoas fazem lives, existe uma dificuldade no trânsito do Facebook, o que nos levou a não conseguirmos hoje, em relação aos que são responsáveis pela transmissão do nosso sinal, o sucesso agora no período da noite, coisa que à tarde aconteceu normalmente. Porém, estaremos transmitindo regularmente pelo nosso canal do YouTube. Você poderá assistir e pode avisar as pessoas que você conhece a respeito. Nós estamos colocando na página da TV Alvorada Espírita do Facebook a informação de que não haverá transmissão pelo Facebook, mas haverá pelo YouTube. Assim, quem estiver procurando o Facebook da TV já ficará sabendo para qual plataforma deverá dirigir-se. Como acontece nas noites de segunda e quinta-feira, nós teremos a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo para compartilhar com vocês. Antes, porém, já temos aqui mais de 400 pessoas nos assistindo. Recordamos de amanhã, nosso encontro de amanhã, às 16 horas, lá na TV Mundo Maior, tratando dos processos de reencarnação. Como que acontece a reencarnação, como que um espírito se prepara para voltar à vida física, como você. O que aconteceu quando você se projetou como um futuro membro da sociedade física, tendo um corpo, como você fez para consegui-lo, que opções você tinha, como você pôde interferir na formação deste corpo. Então, amanhã nós começaremos a tratar deste tema, que está vinculado lá no Livro dos Espíritos, a partir da pergunta número 330. E esse processo de volta à vida física, retorno à vida corporal, nós estaremos utilizando para comentá-lo, complementando as orientações do Livro dos Espíritos, os capítulos 12, 13 e 14 do livro Missionários da Luz, do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Portanto, amanhã
você pode participar, pode fazer perguntas, porque é um programa ao vivo, e pode, mais do que isso, multiplicar a informação através de seus canais, suas listas, compartilhar a mensagem, informar aqueles seus amigos, aquelas pessoas que estão interessadas em aprender sobre as leis espirituais, até porque lá na TV Mundo Maior, nós já estamos falando deste tema desde 2 semanas atrás, que o nosso programa é quinzenal. E o programa último que foi feito no dia 28 de abril, já está com quase ou mais de 15 mil visualizações. É um dos programas bastante vistos, porque certamente há muita curiosidade, muita gente procurando entender esse mecanismo. E o de amanhã, eu tenho certeza, vai ajudar muito a você compreender melhor a abrangência da responsabilidade de nós conseguirmos um corpo físico na Terra. Bem, antes de darmos início, nós estamos tratando do capítulo 4, que fala de que é necessário nascer de novo, não é? Ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo, o que está vinculado até ao mesmo tema do Livro dos Espíritos. E amanhã, você que estará nos acompanhando hoje, e se Deus quiser, e se você quiser amanhã também, será bastante proveitoso para unir o Evangelho da quarta-feira, da segunda-feira à noite, com os ensinamentos que amanhã, terça-feira, nós estaremos traçando, comentando aquilo que o Livro dos Espíritos nos apresenta. Antes de entrarmos no tema, porém, eu gostaria de recomendar a vocês para a elucidação, para o entendimento desses momentos que nós estamos vivendo no contexto de uma falsa epidemia, que você pudesse assistir. Nós já temos passado aqui vários vídeos, tá? Mas um dos mais recentes e importantes é este que eu quero que você assista, que você veja, que é a Plandemia. Você verá o link aí na tela. Este vídeo, ele está disponível já com legenda em português. Aí você vê Plandemic Movie, ou Plandemic Movie. É uma entrevista feita com uma médica. Não, eu quero o nome da médica. Quero os dados. Eles vão colocar aí na tela para você poder encontrar os dados. Tem um nome. Aí está. O plano por trás da pandemia. Já está legendado em português. É a doutora Judy Mikovits. Esta é a primeira parte. Ela é mais longa, mas eu acho que é importante que você assista. Nós temos esse vídeo, parece que já está disponível no YouTube, eu não tenho certeza. Mas nós temos o link, caso a pessoa deseje, basta escrever para nós, a gente enviará para a pessoa esse vídeo, já com a legenda em português. Mas você vai encontrá-lo também já legendado em espanhol, que dá para você assistir e dá para você ter uma ideia do que está por trás deste conjunto de medidas draconianas e fajutas para manter as pessoas amedrontadas, para deixar as pessoas em sintonia com o pavor que está sendo alardeado, ou estão sendo alardeadas por diversos membros de uma comunidade obscura, chamada governo mundial, governo das sombras, e que você vai ver como atuam, como elas atuam, tanto para desestabilizar a sociedade, quanto para abalar a direção de governos, a direção de pessoas que estão tentando melhorar a vida da sociedade.
Aqui nós não vamos ter essa imagem, mas se você procurar, você vai encontrar nos Estados Unidos um mapa em desenho, em cores diferentes, dos locais em que o Partido Democrata americano ganhou as eleições. Os condados, os estados governados por membros do Partido Democrata americano. E quando você faz uma comparação do mapa americano, onde estão os estados democratas, as cidades democratas, com o mapa americano, onde estão os focos mais virulentos do Covid-19, você encaixa um mapa perfeitamente um em cima do outro. Você coloca o mapa do Covid-19 com maior incidência perfeitamente sobre o mapa onde os democratas, os comunistas disfarçados de democratas nos Estados Unidos estão governando seus condados e seus estados. Por quê? Porque nesses lugares, por algum mistério, entre aspas, o número de contágio, o número de contaminados, o número de pessoas doentes disparou em relação aos outros lugares. E você fala, nossa, mas que coincidência, não? Agora você vai ver o mapa do Brasil. Você vai ver aí um mapa que foi bem didático para que você possa comparar a mesma coisa. Só que aqui não estaremos vendo cidades, estaremos vendo estados. Dá uma olhadinha nesse mapa. Não é esse mapa. Você vai ver daqui a pouquinho esse mapa. Está na área de trabalho. Eles estão procurando o mapa. A princípio, deixa aquele primeiro mapa que você pôs. Você vai ver o primeiro mapa. Ah, não, é esse aí. Obrigado, Felipe. Veja só que interessante. Você tem na cor verde o número de mortos que aconteceram em estados que apoiam o governo federal. Paraná, 59, Paraná, 101, Santa Catarina, 59, Minas Gerais, que tem o segundo maior colégio eleitoral, 97 mortos. Mato Grosso do Sul, 10, Mato Grosso, 13, Rondônia, 33, Acre, 33, Roraima, 13, Tocantins, 9 e Sergipe, ou Alagoas, eu não sei. Alagoas, 23. Olha os números. Em amarelo, vocês vão ver os estados que são neutros, que não apoiam nem desapoiam. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 estados. Rio Grande do Sul, Goiás, 45, 87, Amazonas, 751, Espírito Santo, 145 e Paraíba. Paraíba tem 92. Agora, em vermelho, vocês vão ver os estados que são oposição ao governo federal. Vejam os números. É o mesmo vírus. É o mesmo processo de propagação. E aí você vê o número de mortes, ou pseudomortes. São Paulo, 3.045. Rio de Janeiro, 1.305. Bahia, 160. Pará, quase 400, 392. Maranhão, 291. Olha o Ceará, do Ciro Gomes, 848.
Olha o Pernambuco, 803. Alguém pode explicar isto? Tratando-se do mesmo vírus? Como é que em São Paulo, cercado por, ou melhor, em Minas, cercado por paulistas, cariocas e baianos, todos eles com alta incidência de mortes, Minas Gerais tem 97 mortos. Eu gostaria que algum epidemiologista, que não fosse o Davi Wippe, esse estelionatário da saúde, respondesse, explicasse isso. Não, é que São Paulo tem uma população muito maior. Sim, tem uma população que é 44 milhões de pessoas. Minas Gerais tem 21 milhões. É metade. Agora vê a diferença. Por este critério, Minas Gerais deveria ter 1.500. E então? E isto se repete nos Estados Unidos. Se vocês encontrarem os mapas americanos da comunidade democrata e depois dos campos do Covid, vocês podem depois pedir para colocar que eu interrompo. E assim, você observa que, na verdade, isso não se trata de uma epidemia. Isso é um plano. Por isso que aquele vídeo que eu passei aqui, Plandemic, é feito por uma cientista que foi perseguida, que foi amordaçada, que foi presa, que foi ameaçada. Por esses que estavam querendo manter todo mundo apavorado, intimidado. E é importante que você saiba, para que você não se deixe enganar. Por quê? Porque a mídia massiva, os meios massivos de divulgação, corruptos, interesseiros, desejosos de fazer parte desse complô para derrubar os governos, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, eles ficam fazendo terrorismo com você. Eles ficam deixando você apavorado, que se você pegar na mão, encostar no poste, você vai ficar doente. Nós temos falado aqui, Campinas tem 1.200.000 habitantes. Até o fim de semana, eram 25 mortos em 1.200.000 habitantes, 25 mortos. E o projeto deste governo profundo, desta realidade, desse deep state, desse estado oculto, é justamente manter você preso em casa, manter você amedrontado, para aparecerem com uma vacina financiada pelo Bill Gates, com intuitos escusos que todo mundo já sabe. Agora, você duvida que isso é uma construção, que esses números de São Paulo são números fictícios, são números aleatórios, inventados? Primeiro que, tanto aqui, quanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, os médicos foram como que seduzidos ou obrigados, como a cientista Judy fala, a diagnosticarem o Covid em qualquer tipo de morte. Tossiu é Covid, espirrou é Covid. Mesmo que tenha morrido de câncer, morrido de derrame, morrido de acidente, tudo é Covid. Com isso, os números vão lá para cima. E com isso, a televisão mostra números avassaladores. E com isso, o prefeito de São Paulo abre covas, como o seu sobrenome diz, covas e mais covas e mais covas, para gerar o pânico. E aí vem alguém, é o sistema que o David Icke fala. Problema, reação, solução. Eles criam o problema, esperam a reação das pessoas e a partir desta reação, pedindo para alguém fazer alguma coisa, eles entram com a solução que é aquela que eles já tinham antes. Não, temos que vacinar, porque a vacina vai salvar. Veja só como tudo é uma armação. Nós temos um presidente da Tanzânia, Magufuli. Esse presidente da Tanzânia é um cientista. Ele é matemático e químico, além de ser professor universitário, com doutorado em 2 universidades ou em 3 universidades. E ele é presidente da Tanzânia. Ele recebeu da OMS
Organização Mundial de Saúde, kits para testes em Covid. A pessoa apresentou uma doencinha, ela está precisando saber se ela foi contaminada e então o teste que veio vai detectar se a pessoa teve ou não teve Covid. Só que o presidente da Tanzânia, se alguém achar aí o vídeo também, por favor, mostre o homem. Põe aí. Esse aí é o presidente da Tanzânia. John Magufuli. Esse que você está vendo, sabe o que eles fizeram? Como ele é químico, ele mandou prepararem amostras de sangue ou de secreções e enviou ao laboratório para fazer o teste do Covid. E ele pegou no meio das amostras e colocou amostras de cabra, de ovelha, de fazão, de coelho, de mamão papaya, de jaca, fruta. Só que em cada uma destas ele pôs o nome de uma pessoa, o nome, o sexo e a idade, e mandou para o laboratório. E então tem um vídeo, aliás, tem vários vídeos na internet, com a fala do presidente da Tanzânia num encontro público, denunciando que o resultado de laboratório do teste de Covid deu positivo para uma cabra, deu positivo para o mamão papaya, deu positivo para a jaca, deu positivo para o fazão, e óleo de carro que ele também mandou, deu indeterminado. Não definiram o que era, se tinha ou não, se o carro tinha tido Covid ou não. Então ele faz um vídeo denunciando isto. Um vídeo que já foi traduzido para muitos idiomas, para o inglês, para o espanhol, muito bem traduzido inclusive, onde ele conta estes fatos e ele recomenda às autoridades dos diversos governos do mundo que façam a mesma coisa, que façam testes assim. E ele diz que esses laboratórios ou estão recebendo dinheiro para informar mentiras, ou os kits de teste do Covid vêm fajutados, já vêm contaminados com o vírus. Porque esses kits, boa parte deles vem da China. Para que o resultado seja adulterado. Mas quem está falando isso é o presidente de uma nação. Põe aí. Você vai ver o discurso dele com o espanhol. Vai lá. Tchum. Sample za oili ya gari, tulichukua sample za mbuzi, tukachukua sample za kondoo, tukachukua sample za papai, tukachukua sample za oili ya gari na sample za vitu vingine mbalimbali, tukavipeleka pale kwenye maabara bila wao kujua, na tukazipa majina. Sample ya oili kwa mfano iliyotoka kwa gari tulilipa jina ya Jabiri Hamza mwenye miaka 30, male. Ile ilileta negative. Tulipopeleka sample ya fenesi ambalo tuliipa jina la Sara Samuel miaka 45, female, matokeo yake yalikuwa unconclusive. Tulipopeleka sample ya papai tukaipa jina Elizabeth Anne miaka 26, female. Papai lile lilikuwa positive kwamba lina corona. Maana yake maji mle ndani zilizotolewa mle kwenye papai ni positive. Tulipeleka sample ya ndege Kware
imekuwa positive. Tumepeleka sungura ikawa determinant. Tumechukua mbuzi akawa positive. Tukachukua kondoo akawa negative, na kadhalika na kadhalika. Sasa ukishaona umepeleka sample ukamwambia huyu ni binadamu, halafu ikaji ikaletewa positive kwamba ina corona, maana yake labda mapapai yote yale nayo yangewekewa isolation. Ukipeleka mbuzi za sample nazo zikawa positive, maana yake mbuzi wote tulionao hapa labda by assumption, au huyo mbuzi waliopelekwa nao walitakiwa wapewe kwenye isolation. Ukipeleka fenesi likawa positive, makamasi yake yale ambalo tuliyapa jina la Elizabeth, maana yake Elizabeth fenesi, nayo mafenesi yalitakiwa yawekwe isolation. Kwa hiyo ukishagundua kitu hiki, lazima ujue kuna mchezo wa ajabu unafanyika kwenye vipimo hivi, kwamba kuna mambo ya ajabu yanafanywa katika nchi hii. Either wahusika wa laboratory ile wamenunuliwa na mabeberu, either hawana utaalamu, which is not true, kwa sababu maabara hii imetumika sana kwenye magonjwa mengine. Either zile sample zinazoletwa, kwa sababu mpaka reagent zinatoka nje, mpaka zile swap, zile vipamba vya kuweka kwenye nani mle vinatoka nje. Kwa hiyo lazima kuna kitu fulani kinafanywa, na kama mapapai nayo yanaonekana ni positive, yana corona, basi WHO inatakiwa ifanye kazi kubwa katika haya. Na kama mbuzi nao wana corona, na kama hawajajua hii corona ina affect binadamu au ina affect mbuzi au ina affect hata miti, basi wanasayansi hatujafanya cha kutosha katika hili. Kwa hiyo kuna watu, kutokana na extrapolation ya hizi information nilizonazo, lazima kuna watu wameambiwa positive wakati si wagonjwa wa corona, na inawezekana wengine wakafa kwa hofu. Papai lile lipo halijafa, lipo tu linaiva. Mbuzi yule yupo tu wala hajafa. Fenesi lile lipo, labda lije lioze tu baadaye ya muda wake, lakini yale ni positive na vitu vingine. Kwa hiyo natoa wito kwa Watanzania, msiwe na hofu, na hasa kwa wale ambao bado hawajachoka hata hajaumia. Kwa nini uwe na hofu? Mbona mafua yamekuwepo, ila haya ni mafua ambayo yako advanced, nayo yatapita. Lakini kile kitendo cha kukuta hata papai la kula nalo lina corona mule ndani, wala si kwa ganda kwa juu, kwa sababu zile sample zingechukuliwa kwa juu, wangesema labda aliyeligusa ana corona, lakini wametoa with specifications kabisa vizuri, wakachoma ndani mle, wakaingiza kile kiswap. Wangeweza wakasema huyu mbuzi labda alishikwa akaingiwa ndani na mtu akampa corona, lakini mbuzi awe na corona, fenesi liwe na corona, papai liwe na corona, ndege kama kwale awe na corona. Ni lazima pawe na maswali mengi ya kujiuliza sisi kama Watanzania, lakini na dunia na Afrika nzima lazima ijiulize vizuri katika tatizo hili la ugonjwa, kwamba kuna kitu fulani ambacho inawezekana hakijaeleweka kwa Watanzania na kwa wanasayansi, lakini inawezekana hata duniani hawajakielewa. Lakini natoa wito kwa wale wanaotumia vifaa hivi, hasa katika Afrika, wachukue sample za wanyama, wachukue sample hata za kitu kichochote, hata liukuta, hata mjusi, wachukue anything, watakuja kuprove haya ninayoyazungumza. Mimi ni mwanasayansi, ninajua ninachokizungumza, na kazi hizi zimefanywa na watu ambao they are really qualified. Kwa hiyo nairudia kuwaeleza Watanzania, bado tuko kwenye elementary stage, tusipaniki.
tuendelee kuchapa kazi, uzalishaji uendelee maradufu zaidi, tusitishane, na wanasiasa waache kuitumia hii kama ajenda, haitawasaidia. Lakini Watanzania tusikubali kutumika. Korona haiko Tanzania tu, iko kila mahali, iko Marekani, iko Uingereza, iko Uholanzi, iko Sweden, iko everywhere, iko Japani, iko China, iko kila mahali. Sasa wasitumie hii kama base. Kwanza huu ugonjwa wala haukuanzia hapa. Watanzania tusimame imara, tushikamane, tumtangulize Mungu wetu, tuchape kazi, tusiogopane, tusaidiane ili tatizo hili tuondoke. Na wale wanaoendelea kufanya mbinu za kijingajinga kama hizi ambazo nimezisema, kwamba papai nalo lina corona, kware ana corona, mbuzi ana corona, ni lazima katika scientific approaches watu lazima wafanye kazi. Ni waombe wataalamu wetu, vyuo vikuu, Sokoine, University of Dar es Salaam, vyuo vyote, NEMRI na kadhalika. Huu ndio wakati wa kufanya kazi na kuonyesha integrity zenu za kufanya research. Kwa sasa sina uhakika sana na mkuu wa maabara hii kama anafahamu, kwa sababu hata tulipokuwa tunapeleka zile sample hatakumjulisha. Yeye amepima akijua ni sample za binadamu. Lakini kwa nini na yeye hakufanya trial kwenye siku za nyuma ili kujustify kile kifaa anachokitumia? Kwa hiyo kuna mambo mengi ya ovyo ovyo humu ndani. Você viu o depoimento, que você pode encontrar em diversas traduções, de um presidente de uma nação africana. Isso já não deveria ter sido feito por outros presidentes mais qualificados, de nações mais, entre aspas, evoluídas cientificamente? Deveria. Mas foi ele que fez, porque ele é um cientista. E ele está denunciando isto, como muitos estão denunciando a Organização Mundial de Saúde, como o Dr. Anthony Fauci, dos Estados Unidos, está sendo convocado pelo Senado americano para prestar depoimento e está fugindo de prestar depoimentos perante os senadores, que não são democratas, são republicanos. E é com base nesses laudos fajutos que os estados em oposição ao governo americano e ao governo brasileiro estão inflando os números. Você vai ver naquele vídeo Plandemic, você vai ver a doutora falando que inclusive recebem dinheiro os hospitais e médicos que aplicam essas terapêuticas que a Organização Mundial de Saúde recomenda, que intubam, que usam respiradores, recebem dezenas de milhares de dólares como remuneração extra. É assim que as coisas estão acontecendo. Agora, você quer acreditar em Papai Noel, quer acreditar em Saci Pererê, em Mula Sem Cabeça, você pode ficar assistindo televisão, pode assistir grande mídia, pode assistir os canais comprometidos com a mesma agenda demolidora da esperança, fazendo você ficar com medo. Você pode, mas não é essa a verdade. E muitos estão se levantando contra isto. E você vai ter surpresas a respeito disso que eu estou falando. É importante você pensar, a doutrina espírita liberta por causa disto. Você não tem que acreditar no padre, não tem que acreditar no pastor, não tem que fazer nada cegamente, você tem que entender por quê. Como você não tem que acreditar em mim. E é por isso que aqui nós mostramos os links, mostramos os lugares onde você pode acessar. Não se esqueça de visitar a Embaixada da Resistência, um canal onde estão traduzidos e legendados em português todos os vídeos americanos da Fox News, que estão denunciando estas mesmas coisas. Procure, assista, está legendado em português, basta você entrar lá, Embaixada da Resistência. Procurem, aí estão, as culpas da Organização Mundial da China, assistam esse vídeo, a primeira parte. A mídia entrou numa jihad contra a cloroquina, estão tanto aqui quanto lá, ou primeiro lá, lutando para você não tomar a cloroquina, que pode facilmente acabar com um problema, porque você não pode usar um remédio barato, você tem que esperar a vacina. O plano deles é este.
você precisa ser vacinado, ainda mais pagando pela vacina, não é de graça. E aí você vai ver na Embaixada da Resistência, assista os vídeos, você vai ver o perfil de todo esse complexo esquema do Estado profundo. Isso não é aqui no Brasil, não, isso é no mundo todo. A implantação de uma ordem mundial que vai levar as pessoas a continuarem escravas, a diminuir a população, a terem sempre os prejuízos para o povo e a riqueza para aqueles que já dominam os cenários econômicos. As poucas famílias que fazem isso. Mas assista você. Não acredite no que eu estou falando. Eu estou fornecendo para você links para você pensar. Além disso, você pode entrar em oevento.com, ou melhor, oevento.pt. É um outro link que você vai encontrar em português vários vídeos que são importantes para você assistir. Entre eles, os primeiros quatro programas cujo título é A Queda da Cabala. La Caída del Cabal, já legendado em português. Os 4 primeiros, são 10 no total, 10. Você pode assistir os 4 em português e depois assistir os outros 6 em espanhol, porque está muito fácil de entender. Mas você precisa ver, você precisa se interessar. Se você não fizer isso, não reclame depois que vão entrar na sua casa, arrancar seu filho lá de dentro e levar para algum lugar desconhecido, só porque suspeitam que ele está com coronavírus. É esse o plano. Então, é preciso você estar consciente para que você não seja vítima de todos estes que estão tentando iludir você, fazendo com que você pense uma coisa que não é verdade. Além disso tudo, existe o Portal da Transparência. É um portal governamental, um portal oficial do nosso governo, chamado Portal da Transparência. Covid-19. Assista, entre lá, veja a linha, veja a quantidade de pessoas contaminadas, veja a estatística oficial do Ministério da Saúde brasileiro, que não tem compromisso com nenhuma política de falsear os dados, ao contrário. Está lutando para diminuir o sofrimento do seu povo. E ali você vai ter acesso à numeração que não bate com aquilo que você vê na revista Veja, que você vê no Jornal Nacional, aquelas manchetes sensacionalistas destes órgãos mentirosos que vão precisar ser fechados para sempre. Porque isso não é jornalismo, isso é terrorismo. Terrorismo midiático, terrorismo da imprensa, para deixar você apavorado. Bem, nós estamos no livro do Evangelho estudando o capítulo 4. Justamente o capítulo que fala da reencarnação. Já vimos a diferença entre ressurreição e reencarnação. E hoje, da mesma forma que na semana passada, quinta-feira, nós falamos sobre repensando o eu te amo, essa frase que muitas vezes as pessoas falam sem entender o que estão falando, ou que sequer mais falam, porque já caíram na rotina, não entendem o que é isto. Nós fizemos uma palestra na quinta-feira explicando isto, até por causa do que vamos ver hoje. Então, entre lá no Facebook, já está disponível, no YouTube está disponível. O título da palestra é este, Repensando o Eu Te Amo. Sabe? Isso que às vezes os casais apaixonados dizem um para o outro, eu te amo. Né? Sem saber o que realmente é este amor. O capítulo 4, na noite de hoje, vai tratar sobre os laços de família. É um ambiente adequado para você desenvolver o afeto, não é? Laços de família. O que faz alguém tomar um corpo num ambiente de outros, onde outros já estão? Você já notou que é bonitinho, sai da barriga da mulher, é zoiudinho, é assim, delicadinho, mas é um estranho, é um joelho com olho. Você não sabe de onde veio. Cai ali, você não sabe. Não é alguém que veio de uma fábrica X, que foi feito com determinados materiais, que você sabe a procedência, você não sabe. Quando muito você sabe a procedência do corpo, mas aquele espírito que está nascendo ali, você não sabe de onde veio, você não sabe quem é. Então, neste trecho, o Evangelho vai explicar para nós
a diferença que existe entre você já ter vivido várias vidas e poder voltar na convivência daquelas pessoas com quem você já esteve, mesmo que você não se recorde de forma consciente, com objetivos construtivos, enobrecedores, ou, segundo panorama, você foi criado, você não tem nenhuma ligação com ninguém, foi criado agora e foi enfiado numa convivência com um monte de gente estranha que também nunca se conviveu antes. E que vai viver um tempo apenas na Terra juntos, depois cada um vai para o seu lado e quando morre, acabou tudo. Essa é a diferença. O primeiro panorama fala das muitas vidas. Nós vivemos muitas vidas. Enquanto que o segundo panorama fala que você nasceu pela primeira vez e vai viver uma só existência. Então, se você gosta da sua mãe, gosta do seu pai, é por um tempo só, depois, tchau. Ele vai morrer, você nunca mais vai ver, sua mãe vai morrer, também nunca mais vai ver. E quando você tiver seus filhos, você também vai amá-los e eles podem morrer antes de você nunca mais vai ver, você pode morrer antes deles e vocês nunca mais vão se ver. O que será que parece mais bonito? O que será que parece mais tocante ao espírito? Perder todos os laços, tendo vivido, vamos supor, você vive um tempo com os seus pais, desde o nascimento até os seus 20, 21, 22 anos. 20 anos de sua vida. Você vai viver 80, você viveu 20 ali, pai e mãe. Tem 60 para viver, vai viver fora da família, vai construir a sua família, vai ter seus filhos. Aí os seus filhos vão viver 20 anos com você e vão viver outras vidas, vão embora. E então? Aí você vai ficar amando, você ama seu pai, ama sua mãe, e você ama seu filho, e de repente tudo acaba? Para quê? Tem lógica numa coisa dessa? Então, se a vida vai terminar no cemitério, e você não sabe o que vai ser depois, supondo que você imagine que o espírito continue, mas você nunca mais vai encontrar com os entes queridos, não tem por que amá-los tanto. Porque Deus, a não ser que Deus fosse sádico, Deus permitiria que você amasse tanto seus filhos, tanto seus pais, e depois ficasse sem vê-los nunca mais. Você não tivesse mais como se aproximar deles. É isto que este trecho vai abordar, que é justamente o sentido do eu te amo. O que é este amo? O que é este amor? O parágrafo 18 nos explica. Os laços de família não são destruídos quando alguém reencarna. Porque algumas pessoas dizem assim, poxa, mas eu vou ter outra mãe, outro pai. E aí eu já tinha o que eu gostava antes. Aí depois eu morro, aí vou nascer de novo por uma outra mãe, por um outro pai. Quer dizer, então eu nunca vou ter laço com ninguém. E aquela minha outra mãe, que eu gostava tanto? Então, algumas pessoas dizem, eu não quero aceitar esse negócio de reencarnação porque a gente perde os laços. A gente perde, esquece, a gente vai ter outras pessoas com quem a gente vai se relacionar. E aqui o Evangelho nos explica que não é assim. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos, os laços de família. Eles se estreitam, ficam mais próximos. E é justamente o princípio oposto que destrói os laços de família. O que você nasceu vindo do nada e vai morrer e não vai para lugar nenhum. Os espíritos, e aqui vem a explicação do porquê. Os espíritos formam no espaço, no plano invisível, grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia, pela semelhança de inclinações. Isto é, um conjunto de espíritos afinizados. Estes espíritos, felizes por estarem reunidos, por estarem juntos, no mesmo entendimento, eles se procuram. A reencarnação não os separa,
se não momentaneamente, porque depois da sua reentrada no mundo invisível novamente, eles se reencontram, como amigos que retornam de uma viagem. Frequentemente mesmo, eles se seguem na encarnação. Primeiro vai você, depois eu vou como seu filho, depois vem o outro como seu neto, porque eu vou ser pai dele, e assim eles criam esses laços, renovam estes laços na convivência afetiva e harmônica. Porque eles se reúnem numa mesma família, no mesmo círculo comum, trabalhando em conjunto para o seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros estão no plano espiritual, isto não os torna menos unidos, porque estão unidos pelo pensamento. Os que estão lá ajudam os que estão aqui, cooperam com eles, intuem suas lutas, ajudam os que estão encarnados a vencerem seus problemas. Os que estão livres, os que estão lá, velam sobre aqueles que estão cativos. Os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários. Depois de cada existência, deram um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos ligados à matéria, sua afeição, a afeição que eles têm uns pelos outros é mais viva, pelo fato de ser mais depurada, não perturbada mais pelo egoísmo, nem pelas nuvens das paixões. Eles podem, pois, percorrer assim um número ilimitado de experiências corporais, sem que nenhum prejuízo afete a sua mútua afeição. Imagine que você faz parte de um grupo que se reúne na casa, cada fim de semana na casa de um. Vocês vão lá, ou jogar algum jogo, ou conversar sobre determinado assunto, estudar determinado livro. Então vocês se reúnem constantemente, sei lá, em 10, 15, 20 pessoas. Cada grupo numa casa, num fim de semana, e graças à afinidade, vocês se relacionam, se querem com carinho, se têm vontade de fazerem as coisas juntos. Durante a semana vocês se telefonam, vocês trocam ideias, vocês se consultam, tem uma afinidade. São grupos familiares que aproveitam desses momentos de tranquilidade para terem uma atividade comum. Pode ser um clube, pode ser um estudo, pode ser um lazer, não importa. Aí, daquelas 20 pessoas, surge a oportunidade para que alguém chegue e diga assim: olha, eu descobri que está tendo uma excursão que vai levar o pessoal lá para conhecer o templo de Angkor Wat, lá na Ásia. Nossa, que lindo! Todo mundo gosta. É uma viagem de conhecimento, de cultura. Esse templo de Angkor Wat é muito grande, é um templo majestoso. Fica, não sei se na Indonésia, no Camboja. Obrigado, Ana Paula. No Camboja. Aí, todos os 20 que estão ali, nossa, eu sempre quis viajar assim, imagina conhecer esse lugar. Aí um fala assim: mas eu não posso ir agora, que eu estou fazendo o meu doutorado, não posso largar. O outro fala assim: eu tenho minha empresa, eu estou com um projeto que eu tenho que realizar, justo nessa data eu tenho um monte de coisa para fazer. Aí, dos 20, uns 3 dizem: eu acho que dá para eu ir. Alguns dizem: eu não posso, que é muito caro, não tenho esse dinheiro agora. Mas você manda fotografia, a gente vai ficar falando pelo WhatsApp, você filma lá e mostra pra gente. A gente se reúne no fim de semana para você mostrar para nós, lá do Camboja, como que as coisas são. Você faz isso, os 3 que forem, vão para lá. Podem ser 3 de famílias diferentes, um de cada família. Vão ficar 17. E esses 17 vão ficar torcendo pelos 3 que foram para o Camboja passar uma temporada, 15 dias, 20 dias, um mês. E nos dias combinados se reúnem e eles fazem filme, eles fazem encontros, eles apresentam ao vivo as coisas e mostram para os que ficaram aqui.
E os que ficaram aqui dizem para eles, olha, sua família está jóia, olha aqui seu filho, olha como está a sua casa, o cachorro está gordo, está feliz, apesar de ele sentir sua falta. Ou seja, há essa troca. Não é para sempre. Só que alguns foram, outros não. Então, do ponto de vista da afinidade, isso não rompeu em momento algum o carinho que todos os 20 tinham uns pelos outros. Não ficaram assim, credo, tomara que o avião caia. Eu não vou poder ir, mas eu também não quero que você seja feliz lá. Tomara que dê tudo errado, chova bastante. Não, ao contrário. Estão todos vibrando, todos felizes. Que você vai poder depois também compartilhar com eles essas belezas. E numa outra ocasião, quando surgir uma outra oportunidade, alguns que não puderam ir, talvez possam ir, e eles vão. E você vai ficar ajudando também a preparar a viagem, a pesquisar coisas para eles verem, ajudando-os lá. Isto é o normal, e é o que acontece. Também em relação à nossa vinda ao mundo físico. Nós temos um grupo familiar que não é de sangue, não é de nome, é um grupo afim, que se une pela semelhança das suas inclinações, pela simpatia e pela afeição. Agora, que afeição é esta? Ele continua explicando no parágrafo seguinte. Entenda-se que esta afeição que aqui se trata é a afeição real, de alma para alma. A única que sobrevive à destruição do corpo. Porque os seres que não se unem neste mundo, senão pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Se você está com alguém apenas porque ela é bonita, porque ele é rico, porque se dão bem na cama, ou porque tem um plano comercial juntos, isso não é afeição real. Existe uma coisa exterior que faz com que vocês convivam, só que vocês não se interpenetram. Vocês estão procurando realizar um objetivo comum apenas. Quando acontece a morte, esta ausência de uma afeição profunda, de alma a alma, faz com que agora acabou o jogo, cada um vai para casa. É a mesma coisa de time de futebol. O pessoal torce para o mesmo time. Durante a semana, ninguém se comunica, ninguém se procura, todo mundo faz suas coisas. Aí vai ter jogo do seu time, no fim de semana. Aí todo mundo põe a roupa, aí se encontram na porta do campo, um fala para o outro, você vai, eu também vou, vamos sair juntos, vem aqui em casa, me pega. Ou seja, vocês estão unidos no interesse de torcer pelo seu time. Tá bom. Você foi lá, abraçou o seu amigão, está com a mesma camisa, fala a mesma língua, tem os mesmos trejeitos, aí foram para o mesmo campo, ficaram lá 90 minutos, 1h20, sei lá quanto tempo, xingaram todo mundo que xingaram, ficaram felizes e ficaram tristes juntos, aí acabou o jogo. Aí acabou o jogo, o que acontece? Cada um vai pegar o seu carro, cada um vai pegar o seu rumo e vai todo mundo embora. Cada um para sua casa. E continuam no dia seguinte, cada um no seu serviço, cada um fazendo as suas coisas, pouco se lixando para o que aconteceu com o outro. Por quê? Porque aquilo que os unia, que era o time jogando, já acabou. Eles não têm mais motivo para se unir. A mesma coisa acontece no afeto. Era a beleza que atraía você para outra pessoa. Quando a outra pessoa deixa de ser tão bela, você procura outra beleza. Ou outra riqueza. Ou outra importância. Você está sempre indo em função de algum objetivo superficial. Você não criou nada profundo com ninguém, porque a sua afetividade não está sendo adulta. Você não está estabelecendo uma afeição de alma a alma. Isso é importante. Esta afeição de alma a alma, quando estabelecida, ela sobrevive à matéria. O corpo morre e o espírito continua se querendo. Já não existem mais negócios em comum, times de futebol, interesses de diversão, interesses de beleza. Não existe mais nada, mas existe o carinho, aquela ligação. Por isso, eles não têm, quando perdem essas ligações superficiais,
os que não desenvolveram essa afeição de alma a alma, eles não têm por que se procurar no mundo dos espíritos. Não existem duráveis, senão as afeições espirituais. Só essas são duráveis. As afeições carnais se extinguem com a causa que as fez nascer. Ora, essa causa, a carne, não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto que a alma existirá sempre. Quando as pessoas unidas pelo único interesse, pelo único motivador, que é o interesse, elas não estão realmente nada unidas uma à outra. A morte as separa sobre a terra e no céu igualmente. Portanto, esse é o primeiro ponto que nós devemos estar atentos. É fácil identificar quando você tem afinidades com determinadas pessoas e quando você tem apenas interesses compartilhados. Se nós não formos falsos, a ponto de nos enganarmos a nós mesmos, será muito fácil. Você sabe se o seu interesse em um homem ou em uma mulher está vinculado à beleza do seu corpo. Você sabe. Ao seu desempenho sexual. Você sabe. Você sabe se é um interesse econômico, que você quer ficar com aquela pessoa, porque a pessoa aparenta um bom status e você vai usufruir disto. Ou ela tem um nome que você pode usar como cartão de visitas para abrir portas. Todas essas são manifestações de uma superficialidade material carnal, que esgota-se aí, termina aí. Se não houver afinidade profunda, e é fácil de você saber, se você sente por esta pessoa algo, você apenas está no campo dos negócios do mundo físico. E quando você morrer ou quando a pessoa morrer, acabou. Vocês não têm afinidades. No plano espiritual não se encontrarão, não se procurarão, não farão parte de um mesmo grupo. Agora, certamente, se você é mesquinho e a outra pessoa é mesquinha, talvez façam parte do grupo dos mesquinhos, do outro lado. Mas não porque se queiram, mas porque se aproximam, porque se atraem pelas mesmas baboseiras. Se iludem igualmente. Mas isso não quer dizer que há uma relação autêntica, uma relação de alma a alma. Agora vamos encontrar neste trecho bastante reflexão para fazer em relação às diferenças dentro de casa. Existem famílias que se dão extremamente bem. Pais com seus filhos, marido com a esposa, têm uma afinidade, são harmônicos, se querem, são espontâneos, são voluntários, são devotados, são fraternos, são prestativos. O que isso indica? Indica que são espíritos amigos, são companheiros de jornada, aqueles que disseram assim, você vai, abre a porta para a gente também descer, a gente vai viver junto. E a gente vai ajudar vocês, a gente vai dar apoio, o apoio que vocês nos deram. Ótimo. Mas você encontra famílias em verdadeiro conflito, em desajustes. Sejam desajustes totais, sejam desajustes episódicos, parciais. Então, você tem 4 filhos, se dá bem com 2, e tem 2 filhos problema. 2 filhos rebeldes. Você não sabe de onde nasceram, por que vieram daquele jeito. Então você já começa a perceber que existem diferenças, porque foram todos criados do mesmo modo, com os mesmos valores, mesmos conceitos, e a resposta não é a mesma. Você começa a perceber diferentes níveis evolutivos no grupo a que você pertence. E eu não me refiro aqui só à família que você mora na mesma casa. Você, quando tem convivência com outras pessoas, seja no trabalho, seja na indústria, seja no clube, você começa a ver como as pessoas são diferentes. Mesmo no mesmo ambiente, no mesmo grupo.
como elas parecem que estavam afins quando tinham um interesse comum, mas quando surge alguma coisa discrepante, cada um procura o seu caminho e larga os outros. Essas realidades fazem parte de uma falsa ideia de que só porque nasceu na mesma casa, veio do mesmo grupo. Não é assim. Há pessoas que são muito mais afinizadas com gente que não tem o seu sangue nem o seu sobrenome, do que com pessoas que viveram juntos desde a infância, desde o útero. E é quando você compreende esse mecanismo que você percebe que enquanto você está convivendo com pessoas antagônicas, é porque vocês dois têm coisas para aprender. Não é por acaso. Alguma coisa fez com que vocês não se gostassem. Mas alguma coisa também fez com que vocês nascessem no mesmo ambiente, um perto do outro, com uma finalidade. E esta finalidade é justamente propiciar às duas partes um amadurecimento. E esse amadurecimento não dependerá da reação do outro ou da outra parte. Dependerá de como cada uma das partes interpretar os seus próprios desafios. Porque geralmente, o que acontece? O filho é rebelde. O filho não dá, ele tem uma irritação em relação à mãe, em relação ao pai. E o pai ou a mãe taxam o filho de ingrato, de patinho feio, porque não me respeita. Então, cria-se o quê? Repete-se, nesses casos, a causa do antagonismo que está se manifestando. Essa manifestação é espontânea, é natural e é perfeitamente compreensível. Se você procurar no livro Missionários da Luz, o capítulo número 2 vai falar sobre a epífise. A epífise é a glândula da vida mental. Veja se é o capítulo 2. A epífise vai explicar qual é o objetivo desta pequena glândula no processo do amadurecimento. Ela é a glândula que vai liberar, à medida do amadurecimento gonadal, ela vai abrir as portas do psiquismo das outras vidas. Então, lá no livro Missionários da Luz, que nós já lemos no nosso programa O Espírito da Letra, você vai encontrar a explicação de André Luiz, aí está a capa do livro. E você também vai ver daqui a pouco o endereço eletrônico no YouTube do nosso canal O Espírito da Letra. O capítulo 2 vai explicar como isto acontece espontaneamente no jovem. Aquela fase em que o jovem não gosta nem de ouvir a voz da mãe, ou a voz do pai, ele fica com raiva, ele fica rebelde, ele fica intratável, ele se acha injustiçado. Ele está recuperando impressões dos seus dias anteriores, de suas vidas anteriores, convivida com aqueles que agora são seus pais. Em algum momento, ele pode ser que exploda, que demonstre raiva. Se o pai ou a mãe não entenderem esse mecanismo, vão responder com raiva, se achando indignados, e vão piorar esta convivência, como acontece muitas vezes. Agora, não é sempre que um filho, ou que todos os filhos daquele casal vão, ao chegar na idade da adolescência, vão passar por isto. Alguns vão passar isso tranquilamente, porque já são espíritos mais serenos, já não têm lembranças ruins, já conviveram melhor, estão afinizados com os seus entes queridos, então eles passam pelas alterações hormonais sem criar conflitos. Mas quando você percebe que, ao mesmo tempo que a epífise é um velador do instinto sexual para o corpo, permitindo que, com o seu endurecimento, com a sua retração na época da puberdade, ela libere as gônadas sexuais para a produção dos hormônios, ao mesmo tempo, no plano mental, esta glândula ela não cristaliza, ela fica ativa. E ela abre os porões emocionais daquele espírito
trazendo do seu subconsciente, do seu inconsciente, as experiências que ele já teve. E essas emoções, muitas vezes, são conflitantes com as pessoas com quem ele está morando. Porque ele não identifica com clareza, mas ele se sente irritado. Aquele que está ali ao seu lado, que está lhe dando conselhos, ele sente que não é para confiar nesse cara. Esse cara é meio complicado, é meio hipócrita. Então, esses conceitos que o adolescente não sabe explicar de onde vem, você vai entender o porquê que surgem quando você estuda a epífise, sobretudo no capítulo 2 do livro Missionários da Luz. E ao fazê-lo, você perceberá que desde quando nasce a criança, você precisa ter para com ela todo um conjunto de cuidados para que, quando ela chegar, porque quando ela é criança, você é o herói dela, você é aquele que sabe tudo, que resolve o problema, em que ela confia, seja pai ou mãe. E esta lembrança vai ficar guardada, vai ficar impressa, vai ficar decalcada no inconsciente da criança. Aí, quando chega na idade da rebeldia, vamos supor assim, vamos chamar assim, né? Que nem sempre é rebeldia, mas é o período em que a epífise entra em funcionamento na parte psíquica. O espírito, ele vai ter o quê? De um lado, ele vai ter o pai ou a mãe que não concordam com ele, que restringem, ele quer sair, ele quer soltar franga, e o pai fala, não, você tem que trabalhar, você não pode fazer isso, eu não vou te dar dinheiro. Bandido, desgraçado. Por um lado ele tem esse aqui. Por outro, ele vai se lembrar. Nossa, meu pai cuidou de mim, minha mãe me ajudou, eu era criança, eu estava desamparado, ele me fez isso, foi carinhoso comigo. Então, aquilo que você semeou no período da primeira infância, representará para esse espírito que vai estar em conflito o fator positivo que ele vai usar, muitas vezes, para mitigar uma atitude agressiva. Inclusive, vários jovens, eles entram em crise depois que eles têm um surto de malcriação, um xingamento, uma coisa feia que ele faça, ele se tranca no quarto e lá dentro ele fica remoendo, juntamente com a ajuda dos espíritos amigos que estão ajudando ele a amadurecer, e ele começa a lembrar, né? Puxa, por que eu falei isso? Por que eu fui injusto? Mas que vergonha! E aí ele sofre esse choque entre aquilo que ele sente, talvez vindo de uma vida do passado, que ele não sabe dizer porquê, e aquilo que agora ele está vivendo com essa mesma pessoa. Ela era boa, ela é boa, me ajudou, me deu de comer, cuidou de mim, me protegeu, eu estava doente, me deu remédio, me levou no hospital, ficou lá velando comigo. Por que eu falei essas coisas todas? E aí o espírito que entende essa dicotomia, resolve pedir desculpa. Volta lá e fala, desculpa, eu estava nervoso, não sabia o que estava fazendo, falei umas coisas feias. Se o pai entende, se a mãe entende, vai abraçar o filho e falar, meu filho, eu amo você. Eu não faço nada para te prejudicar. São os adversários de ontem, que se bateram, que se enganaram, e que agora estão vivendo de novo na mesma casa, para se reajustarem. Quando você tiver algum problema, em vez de você xingar, vem conversar comigo. E apesar de às vezes eu também estar nervoso, dá um tempo, a gente se entende. Vamos ajustar isto. E começa a se criar uma amizade, ou um entendimento. Quando os orgulhos começam a ser vencidos. É por isso que a família é um processo de aproximação. Não é que vai dar 100% certo sempre, mas é o lugar mais fácil de você refazer as coisas erradas em coisas certas, através da convivência. É muito comum que as pessoas que prejudicaram outros tenham que renascer com estes outros agora como seus dependentes. Seja porque estão doentes, seja porque tenham formações impossíveis de você entregar para o mundo, é você que tem que cuidar. Por que é você que tem que cuidar? Não é por acaso. Você tem responsabilidade em fazer isto. Aquele espírito que está ali,
está desta forma por sua culpa. Porque você pediu para resgatar o que fez de errado através de uma vida de devotamento. E esta é a sua parte. Fazer com carinho, fazer com amor, mesmo que o outro, que agora está com dificuldades de entendimento, por algum problema mental, por algum problema de saúde, não compreenda tudo. Mas vai terminar aquela experiência de uma forma que seu espírito saberá como foi ajudado. Na minha família pessoal, nós temos um caso que de vez em quando até eu me recordo nesse assunto. Um caso de uma prima muito querida que teve o seu primeiro filho com um problema de convulsão. Esse menino nasceu e poucos meses depois começou a ter crises convulsivas. Teve noite que chegou a ter 40 convulsões. Pai e mãe não sabiam o que fazer. Então passaram a ter uma vigília constante para dar a este espírito algo que pudesse diminuir suas agonias. Mudaram-se de cidade, foram para um ambiente mais tranquilo, porque o menino é muito sensível. Qualquer alteração de ambiente, uma visita que chegue na casa, com uma vibração um pouco diferente da vibração da família, o moleque entra em convulsão. Entrava. Medicado, passou por vários médicos que cuidaram de todo o seu progresso, o seu crescimento. E aquilo que poderia durar talvez alguns anos, até que a criança desencarnasse, está durando já 30 anos. Ele tem hoje 35 anos, ele não anda, ele precisa de cuidador, os pais envelheceram, mas continuam se devotando a este filho. Porém, há alguns anos atrás, quando eles moravam ainda na cidade de origem, a avó do garoto, frequentava um centro espírita. E todas as vezes que o menino entrava em crise de convulsão, o pai ou a mãe levavam-no ao centro espírita e alguém aplicava passe magnético no menino e o menino acalmava e voltava para casa dormindo. Então o menino ficou muito conhecido no centro espírita. E quando o centro espírita estava fechado, levavam o garoto na casa do médium que dava passe nele. E ele fazia uma prece e aplicava o passe na própria residência. Aí, um belo dia, em uma reunião mediúnica, onde a avó do menino participava, eles estavam reunidos, a mãe, o pai e o garoto estavam lá na casa deles. Durante a reunião mediúnica, incorporou-se em uma das pessoas como médiuns naquela reunião, o espírito do menino. O menino não fala, ele só dá risada, assim, não se exterioriza. O corpo dele não consegue obedecer ao que a mente deseja. Porém, esse espírito desse menino, enquanto estava lá na casa dele, foi trazido, provavelmente o corpo estava adormecido, foi trazido e se manifestou através de um médium. E usando o médium, o espírito falou com aqueles que estavam no ambiente e que o conheciam. E disse que ele estava muito, muito preocupado, porque ele estava dando muito trabalho para a mãe e para o pai dele. Mas que ele era muito agradecido por tudo aquilo que os pais estavam fazendo por ele nesta vida. Pelos pais, pela avó, ele se sentia muito grato, muito envergonhado de estar causando tanto assim, ele estava triste com ele, que ele não podia dizer o que ele gostava tanto da mãe, tanto do pai. E se manifestou na reunião mediúnica como alguém que tinha capacidade plena. Porém, assim que terminou, a comunicação, que nesses casos geralmente não é muito demorada, ele voltou para o cárcere físico. Por algum motivo ele estava lá, preso a um corpo, por erros que ele cometeu no passado, com o apoio dos entes queridos que vieram a esta vida para ajudá-lo. Talvez porque tiveram contato com ele no passado e se comprometeram juntos. Talvez porque se ofereceram por amor para resgatar um espírito e assim também se melhorarem, porque
Porque as pessoas que sabem levar os cuidados com um deficiente, com amor no coração, essas pessoas, todas elas, são unânimes em dizer que elas agradecem muito terem tido um filho com essa circunstância desafiadora. Porque isso os mudou. Deixam de ser materialistas, deixam de ser volúveis, deixam de ser mesquinhos, deixam de ser indiferentes. Porque, é claro, se você tem recurso e tem um filho deficiente, é muito fácil cuidar dele. Contrata um enfermeiro, põe o enfermeiro para levar ele para lá e para cá, 3 períodos, 3 enfermeiros e paga. Mas se você não tem recurso e o filho é seu, é você que tem que cuidar. Então você tem que restringir seu sono, você tem que restringir seu passeio, você tem que restringir sua vida pessoal, porque aquele ser está pedindo sua presença. E é exatamente isso que vai amadurecer o pai ou a mãe, ou ambos, diante de valores espirituais. Porque se é por amor que eles aceitaram, muito bem, ótimo. Quando terminar essa jornada, eles estarão luminosos, porque foram generosíssimos. Mas se é por uma consequência de uma vida passada em que eles empurraram na descida, no precipício, aquela criatura, e agora eles têm que resgatar do buraco, imagina se eles abandonassem. Imagina se não tivessem feito nada. Que vergonha haveria agora de chegarem do outro lado e falar, por que vocês desperdiçaram a chance? Vocês já tinham jogado no precipício aquele espírito que voltou filho de vocês, e vocês desprezaram de novo a criatura. Imagina a vergonha. Mas agora imagine a alegria. A alegria de alguém que, tendo a culpa na consciência por ter prejudicado um outro ser, se dedica a ele com esmero. E por mais anos que sejam necessários, quando volta para o outro lado, diz, puxa, nós aprendemos tanto graças a ele. Nós melhoramos o que nós éramos. Nós vencemos nossa mesquinharia, nossos defeitos. Então, isto é que faz com que os laços de família se tornem mais apertados. Você vai conviver com pessoas do mesmo grupo e que vão viver com você, seja como mãe, seja como pai, como irmão, como primo, como amigo, mas afinizados com você, como nos explica esse trecho do capítulo 4. A união e a afeição, no parágrafo 19, que existem entre os parentes, são indício de uma simpatia anterior, que os aproximou. Parentes simpáticos, parentes afins, e inclusive afins até no vício. Existem parentes, existem pessoas que se dão bem na jogatina, que se dão bem nas aventuras sexuais, se dão bem na ebriedade, se dão bem na gula, são sócios nisso. Isso indica que eles também já se afinizaram nessas mesmas linhas de comportamento. Mas esta simpatia, quando é positiva, quando é em termos valorativos nobres, já também demonstra que já são espíritos afinizados. Agora, quando uma pessoa, cujo caráter, gostos e inclinações não tem nenhuma semelhança com os seus parentes, costuma-se dizer que ela não é da família. Ela não é da família. Não é possível. Imagina, a família todinha de pescador, todo mundo gosta de pescar, todo mundo tem tralha de pesca, todo mundo tem rancho no beiro do rio, todo mundo tem, sei lá, faz de tudo, desde a mãe, pai, avô, tio, irmão. E o cara vai estudar latim. Ele vai estudar línguas mortas, latim, aramaico. O pai já deu uma varinha de pescar quando ele era criança. Ele nunca quis aquela varinha. Levou ele em pesqueiro, ele ficava lá chateado. Andava com o livrinho debaixo do braço. E o pai querendo empurrar o moleque para ser pescador, e o moleque não quer. Ou seja, como é possível que esse moleque caiu por errado aqui nessa família? É assim que costumam as pessoas dizer. Quando alguém não tem nenhuma afinidade com aquele grupo,
seja porque é o único honesto no meio dos bandidos, seja porque é o único espiritualizado no meio de um monte de gente materialista. Costuma-se dizer, esse cara não é dessa família. E quando se diz isso, se está pronunciando uma verdade muito maior do que se acredita. E por que isto? Porque Deus permite que nessas famílias possam nascer encarnação ou encarnar espíritos que não são afinizados, que são espíritos antipáticos até, ou são espíritos estranhos. De vez em quando, pode brotar ali ou acolá um espírito que não tem aquela ligação de pescaria. E por que isto? Ou porque eles não são afinizados, ou porque são espíritos estranhos. Eles vieram de outros grupos familiares, que não aquele que reuniu aquele pessoal. E para que isso serve? Com o duplo objetivo. Primeiro, de servir de prova para alguns. E segundo, de servir de um meio de adiantamento para os outros. Prova de paciência. O avô chama o neto para ir pescar e o neto não quer, e o avô quer. E o avô não consegue fazer o neto pescar, e o avô tem que ter paciência com o neto. Calma, ele não gosta de pescar, então converse sobre ele, conta história para ele, não pesca nada, mas conta história. Enfinca a vara aí na beira do corgo. Deixa lá o anzol rolando com a isca e vai conversar com o menino. E ao mesmo tempo, esse indivíduo vai servir de ajuda para tirar esse povo todo da ideia de pescar. Quem sabe, aprendendo coisas com um que estuda, se começará a ter outro padrão de visualização do mundo, uma outra forma de aprender outras coisas. Então, estas encarnações que às vezes parecem ser fora do contexto, servem de prova para alguns e servem de meio de adiantamento para outros. Os maus, os espíritos maus, se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons. E também pelos cuidados que recebeu deles. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram, e suas antipatias se apagam. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como ocorre na Terra, entre as raças e os povos. É através do laço familiar que estas coisas vão sendo corrigidas. A correção não quer dizer que você vai precisar ser meio pescador, enquanto que o outro vai precisar também aprender aramaico. Não, mas você vai aprender a respeitá-los e eles vão aprender a te respeitar. Vocês poderão ter zonas de contato que sejam afinizadas ou desenvolvê-las, para terem assunto, para ter prazeres comuns. Agora, nasce um espírito que é totalmente diferente daquela afinização harmônica da família. Esse espírito pode ser um espírito menos avançado, que vem testar os que se pensam bons, aqueles que estão na Terra querendo parecer que já são santos, para ver se são santos mesmo, e ao mesmo tempo poderá permitir que você, dando carinho a um espírito mais difícil, você possa ajudá-lo a abrandar o seu caráter com o passar dos anos. É assim que as coisas vão se condensando, vão se diminuindo as diferenças. Por quê? Porque a finalidade da vida não é ampliar as diferenças, as antipatias, é diminuí-las, até que nós façamos parte de um mesmo grupo, que é um grupo afinizado. Então é importante esse trecho do livro que nós estamos comentando, o Evangelho segundo o Espiritismo, para nós analisarmos aonde estamos metidos e o que nós podemos fazer para melhorar nossas relações com as pessoas que estão ao nosso lado. Não terminamos este assunto vai continuar na próxima quinta-feira e a gente espera que você possa amanhã estar com a gente lá na TV Mundo Maior, às 16 horas, porque eu e a Solange vamos estar tratando do tema da reencarnação, a preparação para reencarnar, o que os espíritos vão precisar fazer, como que o mundo invisível nos aconselha,
como que ele nos orienta. Tudo isso nós vamos mostrar amanhã, ao vivo, às 16 horas, nessas 3 plataformas que você está vendo aí. tvmundomaior.com.br é o site, youtube.com/TV Mundo Maior é no YouTube, e no Facebook também você pode assistir, ok? Assista também os programas anteriores que estão no YouTube. Estão lá os 9 programas que já fizemos este ano. Todos eles falando sobre a nossa relação na vida espírita. Seja quando desencarnamos, seja agora quando estamos preparando o retorno para a vida corporal, ok? Então, nós agradecemos a sua participação, agradecemos o seu carinho. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de pôr o seu joinha, faça a sua parte, porque a nossa, nós estamos aqui fazendo. Nós estamos aqui trabalhando para que a doutrina espírita chegue até você. Agora, a sua parte é fazer com que a doutrina espírita, com os links, chegue a mais pessoas, tá bom? Então, muito obrigado. Na próxima semana voltaremos aqui, sendo que nesta quinta-feira continuaremos a estudar a reencarnação no ambiente da família, ok? Muito obrigado e muita paz.